Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos reunidos mais esta noite, nesta quarta-feira, para este culto em adoração ao nosso Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Busque ao Senhor neste momento. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, por estarmos na Tua presença com os nossos irmãos. Bendizemos o Teu nome pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam, Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Nós te adoramos, te exaltamos, porque só o Senhor é o nosso Pai e o nosso Deus, o nosso eterno Salvador, aquele que por nós tudo executa. Bendizemos o Teu nome e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos fazer a primeira leitura desta noite em Atos, capítulo 10. Peço que você abra sua Bíblia. Atos, capítulo 10, um texto que fala de Pedro, Cornélio, da evangelização dos povos. Texto que estaremos explorando hoje como primeiro texto, que estará relacionado com outro texto e a mensagem também. Atos 10, o versículo 17 nos diz: Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Vá comigo agora no versículo 23 em diante. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Perguntou, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, este é o Senhor de todos, o evangelho da paz que alcança a todos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra augusta. Meus irmãos, neste momento, diante deste Deus que evangeliza o mundo, estaremos orando. Momentos de intercessão, que você coloque diante do Senhor os seus pedidos, sua família, os enfermos, os irmãos que precisam de um resgate, uma restauração, uma libertação. Vamos orar clamando ao Senhor pelo nosso país, pelos povos, pela obra missionária. Vamos agradecer também pelas bênçãos recebidas.
Tantas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Vamos orar silenciosamente durante alguns instantes. Bendito seja o teu nome, Senhor, por estarmos na tua presença. Louvado o teu nome pelas bênçãos concedidas sobre todos nós, teu povo, famílias da tua igreja, em cada individualidade, em cada necessidade. O Senhor tem sido bom, misericordioso, Deus de milagres, de bênçãos sem medida. Glorificado seja o teu nome. Ouça as nossas orações, as orações da tua igreja, de cada irmão e irmã, elevadas diante de ti neste momento, nesta noite, e que têm sido, Senhor, constantemente apresentadas diante de ti. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores, adorações que o teu povo, diante de ti, Senhor Deus, rende ao teu nome. Louvado seja o teu nome. Quantos milagres e bênçãos, quantas respostas de oração. Também continuamos clamando pelos pedidos, pelas necessidades, pelos enfermos, desempregados, por aqueles que precisam de uma vitória diante de uma demanda com o inimigo das nossas almas e vários inimigos dos nossos dias. As vitórias vêm de ti, ó Deus de Israel. Levanta-te e vá à frente do teu povo. Nós te glorificamos e te exaltamos essa noite e te pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Queridos irmãos, convido você a abrir sua Bíblia agora em Isaías, no capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Nós vamos ler esse texto dos versículos 7 ao versículo 10. Isaías 52, de 7 a 10. O texto nos diz assim: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz. Juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor a unção sobre este breve estudo da palavra do Senhor nessa noite. Exaltado o teu nome, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas verdades, nós bendizemos o teu nome. Pedimos que teu Espírito nos ilumine, somos pecadores e falhos. Precisamos de ti para o entendimento das tuas verdades. Dá-nos capacidade, transformação através da tua palavra. Consolo também. Bendizemos o teu nome e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Isaías, o texto que lemos, este servo do Senhor, era de uma família privilegiada, era um aristocrata de nascimento, mas nós sabemos que quando Deus chama, ele não escolhe classe social, raça ou qualquer coisa nesse sentido. Assim, Isaías se tornou um instrumento do Senhor. Segundo a tradição, irmãos, Isaías foi martirizado, foi cerrado pelo meio por viver a sua fé no Senhor. E este livro aqui de Isaías, ele trata de diversos temas. E nós podemos identificar basicamente 3 temas em Isaías. O livro acusa o povo de Deus de ter se desviado da verdade.
Também, em segundo lugar, exorta os piedosos a buscarem o Senhor. E ainda relata a história da redenção do povo de Deus. O texto lido se encontra inserido nesta terceira parte, onde há o relato da história da redenção do povo de Deus. É Deus agindo no resgate do seu povo. Os irmãos podem ler depois todo o versículo 52 e verão este teor nesse texto. O tormento do exílio acabaria a partir da ação de Deus. O castigo de Israel já foi pago e teria fim. Início da restauração estava em vista, tanto que nós lemos no versículo 9: rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas. Que lindo isto, as ruínas sendo restauradas. Neste cenário aparecem os mensageiros. E esses mensageiros, eles são destacados. Deus então envia os mensageiros para anunciar a vitória. São os atalaias, aí do versículo 8. É assim também que está escrito no versículo 7, que nós lemos: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Este é o versículo 7. Na guerra, irmãos, os mensageiros eram aguardados, eles são aguardados ainda hoje. E eles, na época, corriam da cena de batalha para avisar o povo daquela vitória, da vitória do exército. Assim eles cruzavam colinas e chegavam a Sião, levando aquela boa notícia. Nós sabemos que na época não havia telégrafo, não havia telefone, não havia internet, não é? São coisas da modernidade. Então, esses homens, eles prefiguram os evangelistas, os servos do Senhor, discípulos, os precursores. Eles eram os precursores dos reformadores, dos pregadores. Servos que anunciam o evangelho de Jesus. Pés de mensageiros, os pés de mensageiros. Nós podemos pensar nesta noite nestes pés. É como se inicia aí o versículo 7. Ele fala desses pés, pés de mensageiros. E eu gostaria de, nesta reflexão, fazer algumas perguntas sobre esses pés. Primeira pergunta: esses pés de mensageiros, como eles são? E toda a nossa mensagem será embasada agora nesse versículo 7. Esses pés são formosos. Que formosos são? Está aí no versículo 7. São pés maravilhosos, pés belos. Talvez não bem cuidados como os nossos. Nós sabemos que devemos cuidar dos nossos pés. Existem orientações médicas sobre isso. Coisas importantes como a higiene e a estética. Porém, não devemos nos esquecer de outra beleza, que nossos pés também sejam belos para Deus em outros sentidos. Os pés dos mensageiros certamente não possuíam uma beleza estética como nós temos hoje. Eram pés poeirentos, geralmente sujos. Eram pés feridos, cheios de calosidades, muito judiados. Quem sabe até não muito agradáveis aos olhos. Porém, eram pés lindos aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus eram formosos, eram lindos. Aos olhos de Deus eram pés de mensageiros, pés de evangelistas, pés de missionários, pés de servos do Senhor, que agradavam a Deus. E Deus, satisfeito, que ele diz: que formosos são esses pés. São palavras do Senhor. Você tem cuidado dos seus pés, do seu corpo, suas mãos. Isso é algo importante. Não deixe de se cuidar, eu também. Mas, meus irmãos, não devemos nos esquecer de sermos belos para Deus. Não se esqueça da estética que agrada a Deus.
Essa estética, ela é a obediência, ela é a integridade. Devemos aprender isso, devemos viver isso. Essa beleza é a estética da pureza e do serviço ao Senhor. Não adianta nada estar bonito apenas por fora, mas desagradarmos a Deus pelo nosso interior. Deus quer dizer: que belo servo, que bela serva eu tenho. Quão formosos são seus pés, seu corpo, sua vida, o seu testemunho. Então, irmãos, pés de mensageiros, como eles são? É a primeira pergunta para a nossa meditação e que estamos vendo agora. Eles são pés formosos, pés que representam os evangelistas, missionários, discípulos do Senhor, pés de atalaias. Mas nós podemos, analisando esse texto e especificamente esse versículo 7, perguntarmos: onde esses pés estão? Onde eles estão? E o versículo 7 nos diz: que formosos são sobre os montes. Eles estão sobre os montes. São pés incansáveis, lépitos, corajosos. Eles correm estradas e desbravam caminhos. Sobem montes, descem vales e não se cansam. São nesses lugares que esses pés estão. Enfrentam veredas perigosas e caminhos desconhecidos. Estão sempre sobre os montes, nas comunidades. Esses pés pegam um atalho aqui, buscam o caminho ali, mas não se cansam, estão sempre sobre os montes. Esses pés estão em todos os lugares, nos rincões, nas tribos, povos e nações, nos bairros, nas igrejas. Estão nas cidades, nas zonas rurais, nas populações ribeirinhas, pés de missionários e de servos do Senhor nos países islâmicos, comunistas, pés que não se intimidam pelas distâncias, pelo desconforto, pelos obstáculos. Pés como o do missionário e servo do Senhor, o indiano Sadhu Sundar Singh. Você certamente já ouviu sobre ele. Ele andava descalço por uma questão cultural de sua criação. Era servo do Senhor, mas os seus pés se feriam, e ele então deixava um rastro de sangue na brancura do gelo do Himalaia, daquela região. Por isso ele foi chamado, e há até escritos sobre isso, o apóstolo dos pés sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos. Pés incansáveis, caminhando sobre os montes. Precisamos destacar, irmãos, a importância desses pés, o desassossego desses pés. Pés dos servos, pregadores, reformadores do Senhor. Estavam sempre acudindo ali, ensinando aqui e acolá, pregando a palavra do Senhor. Expunham a fé verdadeira, a sã doutrina, tanto numa conferência, num sínodo, mas também corriam e pregavam em uma casa simples. Que lindo isso! Pés irrequietos e sempre prontos para o trabalho. O apóstolo Paulo, ele pregou na corte, os irmãos sabem disso, para o rei Agripa, por exemplo. Mas também pregou na beirada de um rio. Os irmãos conhecem a história, onde Lídia foi convertida. Pelos montes da nossa região aqui do Vale do Paraíba, passaram os pés de José Manuel da Conceição, servo do Senhor. Pés dos mensageiros, onde eles estão? Segunda reflexão desta noite, eles estão sobre os montes. Pés de servos do Senhor e servas do Senhor. Pés de discípulos, de evangelizadores, de missionários, de igrejas do Senhor, de pontos de pregação. Louvado seja o Senhor pelo seu povo. Mas, irmãos, nós podemos continuar a reflexão sobre esse texto, sobre esse versículo 7, fazer outra pergunta.
O que esses pés anunciam? O que eles anunciam? E o versículo 7 nos informa que esses pés anunciam as boas novas. As boas novas. Sabe, irmãos, as más notícias trazem tantas tristezas, não é verdade? Os anúncios da desgraça, eles acabam com as esperanças, e eles têm sido tão abundantes. Mas é muito bom ouvir o que? As boas novas, as boas novas. Boas notícias, elas trazem alento, elas trazem alegria. E na guerra, os mensageiros, eles eram esperados, eles eram aguardados. Então eles corriam da cena de guerra, de batalha, para avisar, para dar as boas novas, as boas notícias da vitória e do fim da guerra, da bênção do Senhor dos Exércitos. E no versículo 7, essas boas novas, elas são ampliadas, elas são redimensionadas e elas se manifestam também em diversas bênçãos. E desta forma, esse mensageiro de Israel, ele faz ouvir a paz. Está aí no texto, que faz ouvir a paz. Quão boa é a palavra de paz. Como precisamos da palavra de paz. No mundo de tormento, de aflição. Ele também anuncia coisas boas. Não coisas ruins, mas coisas boas. Quem não gosta de ouvir coisas boas, coisas edificantes, agradáveis, que bênção. E este também, ele faz ouvir a salvação. A salvação. A maior das notícias que alguém pode receber. Então perceba como esse texto é grandioso, ele é lindo, ele dimensiona e redimensiona a função do atalaia e basicamente desse servo, esse mensageiro do Senhor. E quando ele fala aí que faz ouvir a paz, nós fazemos alusão ao texto que lemos em primeiro lugar, onde Pedro vai anunciar a paz e o evangelho do Senhor. E ele diz ali no versículo 36 do capítulo 10, o evangelho da paz. O evangelho da paz. Que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Irmãos, que belo anúncio desse mensageiro de Deus. Quantas coisas maravilhosas estão embutidas neste tema de boas novas. Um mensageiro verdadeiro, ele tem esse compromisso. Ele deve falar da paz, de coisas boas e de salvação, que temos no versículo 7. Enfim, das boas novas. Das boas novas. Elas incluem coisas boas, incluem paz, incluem salvação. Esses servos grandiosos, servos do Senhor, atalaias de Deus, evangelistas, pregadores, mensageiros, missionários, somos todos portadores dessas boas novas. Maravilha, meus irmãos. Podemos, por exemplo, pensar em Simonton. Seus pés maravilhosos, formosos, chegaram aqui no dia 12 de agosto de 1859, 12 de 8 de 59. Que maravilha! E nós podemos ver quantas bênçãos o Senhor concedeu ao nosso país através desse servo do Senhor. Todos os servos de Deus, todos nós, somos portadores dessas boas novas. Devemos ser. As coisas boas de Deus devem ser anunciadas. No texto de João, nós lemos que aquele que é do Senhor, sua boca deve ser uma fonte a jorrar pela vida eterna. O que tem sido jorrado pela minha boca, pela sua boca. Aprendemos então com esses mensageiros. Simonton ficou apenas alguns anos no Brasil, mas quanta coisa ele conseguiu através das boas novas anunciadas. Então, pés dos mensageiros, o que eles anunciam? Eles anunciam boas novas. E por último, irmãos, nós poderíamos perguntar, pés maravilhosos deste texto, pés dos que servem ao Senhor, os atalaios, os mensageiros, a quem eles adoram? A quem eles adoram?
Meus irmãos, esses pés adoram a Deus. Versículo 7 diz: que diz a Sião, o teu Deus reina. Que diz a Sião, o teu Deus reina. Então o mensageiro corria da cena de batalha e avisava ao povo que o exército havia vencido. Assim ele estava dizendo a Israel: o teu Deus reina. Ele é o Senhor dos exércitos. Povo de Israel, o teu Deus reina. Ele é excelso. Povo do Senhor, o teu Deus reina. Ele é soberano. Ele é Senhor dos exércitos e da vitória. Ele é o Deus das batalhas e das guerras. Então esse servo, ele chegava exaurido, cansado, após uma distância tão longa, para dizer isso, essa adoração, essa afirmação que é uma forma de louvor e adoração. Devemos adorar ao Senhor porque Ele reina, A declaração não afirma que Ele reinou, A afirmação não diz que Ele apenas reinará, só no futuro, mas a afirmação e a frase é enfática. Ela diz: o teu Deus reina. O teu Deus reina. Salmo 146, versículo 10. Louvemos ao Senhor porque Ele reina absoluto. Sejamos submissos e aceitemos a sua soberania. Mais uma vez, precisamos associar esse mensageiro e esse atalaia aos evangelistas, aos servos atuais também, aos reformadores, aos missionários, a todo o povo de Deus, pregadores do Evangelho. Estes servos reafirmaram a necessidade de adoração somente ao Senhor. É como se corressem para avisar isso, adoração somente a Deus. A vitória dele veio, devemos adorá-lo. Nosso Deus reina. Não é uma adoração aos santos, não é uma adoração aos homens, ou uma adoração aos mortos, ou aos anjos. É uma adoração exclusiva a Deus, somente ao Senhor. Eles mostraram então que a adoração não é um momento, mas uma vida. Durante a existência, toda essa dedicação, durante toda a nossa vida. Como tem sido a nossa vida de adoradores? Como tem sido a minha vida? Como tem sido a sua? Diante de um Deus que reina, como tenho me comportado? Tenho entendido isso? Tenho compreendido isso? Que esse Deus reina soberano sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre a minha existência, sobre as dificuldades, problemas, limitações, adversidades, inimigos, sobre a necessidade de testemunhar. Pés dos mensageiros. A quem adoram? É a última pergunta da nossa reflexão, a partir desse texto maravilhoso que nós temos aqui em Isaías. A quem adoram? Eles adoram a Deus. Pés que representam os discípulos, servos e servas do Senhor, durante toda a história, que representam aqueles que testemunham, que estão em diversos locais, povos, tribos e nações, pregando como missionários, como famílias, como povo de Deus. São pés que adoram ao único Deus vivo, verdadeiro e Deus soberano. Concluindo, irmãos, essa breve meditação, quero ler com você de novo o versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Num cenário de guerra, então, os mensageiros eram destacados. Deus enviava os mensageiros para anunciar a vitória. Na guerra, os mensageiros eram aguardados por todos. Eles corriam da cena de batalha para avisar o povo. Assim, eles cruzavam os montes e levavam a Sião a boa notícia. Eles então prefiguravam os evangelistas, missionários, reformadores, pregadores, discípulos do Senhor. Pés de mensageiros, pés formosos,
pés que estão sobre os montes, pés que anunciam as boas novas, pés que adoram a Deus. Deus seja louvado, que o Senhor te edifique nesta noite e edifique a igreja de Jesus. Em nome de Jesus, amém.